Mas ao falar nessa manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Romanos 8:1 diz o seguinte. Já acharam? Quem achou diz amém aí. Amém. Vamos lá. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo quem? Segundo o Espírito. Sabe quem disse isso? Quem escreveu? Paulo. E quem foi Paulo? Paulo, para os pregadores e pastores, é um homem muito importante, porque é um homem que nos inspira. O tamanho conhecimento, a vida de conversão que teve Paulo, a vida vivida perto de Deus, fez com que esse homem nos deixasse cartas assim maravilhosas, para que chegasse até a nós nos dias de hoje. Mas esse Paulo, o grandioso, o glorioso, o grandioso homem de Deus, no capítulo 7, Paulo por 4 vezes, ele diz o seguinte: o pecado está em mim. 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 Deu 4, né? Paulo, mesmo andando com Deus, mesmo sendo um homem inspirado por Deus, ele reconhecia que o pecado estava nele. E ele diz assim no capítulo 7, aquilo que eu quero fazer, eu já não consigo fazer. Aquilo que eu não faço, eu quero. E aí Paulo está narrando um conflito, que esse conflito, eu acredito, e sem medo de errar, é o meu conflito e o seu conflito. O conflito da natureza pecaminosa. Por mais que a gente tente não ser pecador, eu já te digo, não tem por onde. Eu falo aqui de pecador para pecadores. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, a glória. Então isso já nos deixou iguais. Tanto eu como você somos iguais, sem diferença nenhuma perante Deus. Já estamos no mesmo patamar. E Paulo, mesmo com toda a sua experiência de vida, ele está se colocando na mesma posição que deveria estar um pecador. Mas Paulo, depois de dizer isso no capítulo 7, ele começa o capítulo 8 dizendo algo fantástico. Nenhuma condenação há para quem está vivendo em Cristo Jesus. Por que condenação? O que é uma condenação? Bom, se você, por alguns delitos, você infringe regra, quebra regras, você quebra a lei, então há uma punição para isso. Então os advogados e juízes, eles conversam e depois uma pessoa pode ser punida por aquilo que ela fez. E aí sai uma condenação. Nos Estados Unidos, a maioria dos estados tem a pena de morte. E todo aquele que está no corredor da pena de morte, ele está condenado à morte. E agora eu quero te levar a pensar. Para quem está no corredor esperando o dia da sua morte, há sonhos, há planos, há desejos. Ele consegue projetar a sua vida faltando uma semana para ser executado. Mas eu quero te dizer hoje que eu e você estamos em uma situação de condenação. Voltando à história lá no Gênesis, lá no primeiro casal, Deus diz assim: se vocês tocarem nesse fruto, certamente o quê? Morrereis. Eles morreram, sim ou não? Sim, morreram. Na hora? Não. Mas a partir daquele momento, os seres que foram criados para serem eternos, estavam condenados
condenados à morte. E a partir daquele momento tudo teve que mudar. E agora o que era natural para o homem já não é mais natural. E agora a nossa natureza agora é pecaminosa. Eu e você só temos um destino aqui. Só tem uma coisa para acontecer com a gente aí. Estamos caminhando para ela. A cada minuto que passa, nós estamos caminhando para a morte. Mas sabe, há ser humano que nasceu para morrer? Alguém aí quer morrer? Alguém nasce e quer dizer assim, olha, eu nasci, mas eu não quero viver. Pode ser que as circunstâncias coloquem pessoas nessa situação de desejar a própria morte, assim como alguns homens da Bíblia. Davi quis conhecer a sua morte, Elias também. Mas todo ser humano, ele nasce, ele quer viver, nós celebramos a vida. Nós queremos ficar por anos e anos aqui nessa terra. Mas o tempo ele é implacável e a gente começa a envelhecer, os cabelos brancos vêm, o tempo passa e nós estamos condenados à morte. Nascemos para viver. Sabe o que é engraçado pensar? O único ser humano que nasceu para morrer era o doador de vida, Cristo Jesus. Ao contrário da nossa natureza que quer viver, Cristo veio para cumprir uma missão, mas Ele, desde o momento que nasceu, estava nascendo para morrer, por mim e por você. E com 12 anos Jesus já começou a dizer, eu tenho que fazer agora os trabalhos que meu Pai me pede. Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, ainda assim Ele quis vir. E quando você recebe algo assim, mestre em perdoar, na faixa dos desbravadores você vê especialidades, você vê algumas coisas. E quando você tem um número X de especialidades, por exemplo, de natureza, 8, você ganha uma de mestre em natureza. Mas essa uma de mestre em perdoar, essa aí, eu quero te dizer que nós, eu e você, sabe quando teremos capacidade de receber uma dessa aí? Nesse mundo? Esquece. E eu quero que você guarde isso e se lembre. Porque hoje eu vou falar de perdão, mas o perdão divino, porque falar de perdão dos seres humanos é uma tragédia. Porque perdoar é uma coisa assim, não é mais natural. Sabe por quê? O nosso grau de amor. E quando a Bíblia diz que o nosso amor se esfriaria, eu quero te dizer que o nosso amor ele é muito frio. Mas Deus tem um amor que é assim, algo que não dá para explicar em palavras. Perdão está relacionado diretamente com a cruz. Porque só tem um motivo de Cristo vir e morrer numa cruz. Para que eu e você tenhamos a oportunidade de salvação, mas através do perdão dos nossos pecados, do perdão dos nossos erros. Quando a gente vê Paulo dizer assim, puxa vida, você pode estar livre dessa condenação. Paulo não está dizendo que você não vai passar pela morte. Mas ele está dizendo assim, enquanto você viver aqui, você pode estar livre dessa condenação para a morte eterna. Através de uma vida buscando Cristo Jesus. Nosso alvo como desbravadores é a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Quantos foram desbravadores? Então você não foi, você é. Certo? Desbravador colocou o lenço no pescoço, morreu com o lenço no pescoço. É desbravador. Mas sabe, eu poderia ficar aqui mostrando fotos, vídeos de caminhadas, de atividades, mas nós não podemos perder mais tempo com a mensagem do advento. Nós guiamos essas crianças e esses adolescentes, seus filhos, com atividades físicas, mentais, mas principalmente espiritual. Mas eu não faço lavagenzinha de cabeça neles, viu, queridos?
Nós procuramos nem falar de igreja adventista. Nós mostramos um Deus e um Cristo Salvador. Batemos nessa tecla. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de pecado, eu já disse que somos iguais. Eu tenho as minhas lutas, você tem as suas lutas. Mas Paulo está dizendo assim, você pode escolher viver sobre uma condenação, ou você pode escolher ser absolvido dessa condenação, através de Cristo. Mas sabe o que me impressiona? Lá no Apocalipse, quando você começa a ver o final dos dias, e as profecias, e as coisas que vão acontecer, e que estão acontecendo, termina dizendo assim, que fogo e enxofre consumirá aqueles que não aceitaram estar livres da condenação. E é uma desinteligência nossa, escolher prazeres desse mundo, sabendo que o final é fogo e enxofre. Se eu disser para você hoje que você vai ser queimado com fogo e enxofre, você quer? Então por que escolhemos pecar ainda? E aí, queridos, hoje eu quero te fazer algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte: quão incomodado você está com a tua salvação? De quanto em quanto tempo nós nos preocupamos em parar e pensar assim, essas minhas atitudes estão contribuindo para a minha salvação ou estão tirando a minha salvação? E quer ver só? Quantos são amantes de gatos? Quantos têm gatos? Muito bem. Se você tem um gatinho normal, o gato é um felino. O pastor me passou essa informação, né, pastor? Pela seu conhecimento. É a única especialidade que ele tem de felinos. Os seus parentes felinos maiores, o leão, a leoa, o leopardo, que seja, no momento de caça ele vai e ele já ataca no ponto certo. E alguns falam, vai na jugular. Mas ele quebra a traqueia e asfixia. E o animal morre e eles já consomem. Mas o gato, o menorzinho, o caseiro, ele é diferente. E para quem já observou seu gato quando ele pegou uma presa, é mais ou menos assim. Ele olha para a cara do camundongo e então ele pega com as unhas e dá umas 3 mascadinhas só, de chicletinho. E aí deixa. E aí o rato fica desorientado e então ele começa a brincar. Unhadinha, rola, deita e tal, e aquela coisa toda. E aí o ratinho fica desorientado. Aí ele fica deitadinho do lado e fica esperando. Dali a pouco o rato volta ao seu estado normal e ele acha que já está livre. E quando ele começa a andar, o gato vai lá, mais umas unhadinhas, mais umas lambidas e aquilo vai ficando, né, babãozinho assim, e dá umas mascadinhas e deixa. E tem gato que fica o dia inteiro nessa noia aí, brincando, né? Aí ele morre e ele deixa quieto. Nem consome. Satanás começa a te pegar. E sabe o que ele faz? Ele te segura. E primeiro ele arrebenta o teu marido, tua esposa, ou teus filhos, ou te pega no seu financeiro, e aí solta. E de repente vem de novo um bem-estar. Essas minhas atitudes de pecaminosas estão controladas, mas de repente ele vem, te agarra novamente, e aquilo vai sujando o ser humano. E aí eu e você ficamos numa situação, num estado de imundícia, e continuamos vivendo achando que está tudo normal. E eu quero te dizer que estamos condenados à morte eterna, se permanecermos neste caminho. Mas Paulo diz, quer estar livre dessa condenação? Viva conforme a vontade de Cristo. É fácil? Pode ser que para alguns é até fácil.
Mas se você é um ser humano normal, de natureza pecaminosa, se você soltasse apenas os seres humanos e ficasse observando, é natural que a gente vá fazer coisas tremendas. E um dia o pastor Paulo Nunes, nesse púlpito, diz: as coisas mais terríveis que você faz é quando você está sozinho. Ali você se mostra quem você é. Ali o teu caráter aflora. Mas estamos sozinhos há algum tempo? Constantemente. Deus está te observando. E a Bíblia diz que Deus olha pelos bons e olha para os maus. Segunda-feira, no pequeno grupo, nós falamos um pouquinho de perdão. Como é difícil perdoar. E alguns dizem: não, tem que esquecer. Não esquece. A condição do ser humano, ele pode dizer assim: olha, pastor, eu te perdoo, o senhor me lesou, mas com o senhor eu não quero mais nada. Perdão humano. A condição de um perdão real é você assumir os danos que a pessoa te causou. E eu dizer assim: pastor, o senhor me arrebentou, tudo bem, acabou com a minha vida, mas pastor, o senhor pode ficar tranquilo, que eu vou me reerguer e isso não me incomoda mais. Esse é o real perdão. Difícil, magoado, o que o esposo fez, o que a esposa fez, o que os filhos fizeram, o que os pais fizeram, a gente não esquece. Está tudo certo, mas não está tudo certo. Mas em Salmos, abra sua Bíblia em Salmos 37. Em Salmos 37, eu achei assim um salmo fantástico. E leia ele com tempo, tranquilo, medite nas palavras dele inteiro. Deus falando aqui, o Davi falando sobre os justos e os ímpios. Mas no versículo 23, nós lemos assim: os passos bons do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. E agora vem uma parte que eu acho fantástica: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Sabe qual é o nosso grande problema? Você só alcança a minha mão se estiver perto de mim. Mas se eu estiver longe, quando a gente está muito longe de Deus e a gente cai, as mãos de Deus estão longe, porque eu me distanciei demais. E às vezes, para eu chegar perto novamente, leva muito tempo. Mas eu disse que nós estamos condenados à morte, e talvez antes que eu chegue novamente a Deus, a minha vida é interrompida. E eu não tenho dúvidas que alguns de nós, quando deixamos esse mundo, talvez Deus diga assim: pastor Ricardo, o senhor está salvo agora, e é saudável que o senhor descanse. Porque Deus, conhecendo, Ele diz assim: daqui 2 anos, pastor, a coisa vai mudar. E talvez você não suporte mais. Mas tem aqueles que deixam para resolver, pedir o perdão divino, vai dar uma curtida, e depois eu peço perdão. Mas nesse intervalo, se perde, porque estava distante demais. Deus louva e vai honrar o seu caminho sempre, mesmo com dificuldades. Mas Deus estará lá com o braço, e o salmista diz que mesmo se alguém se prostrar, cair, ele se abraça, ele segura nos braços de Deus. E eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você sentiu Jesus assim, ó, você sentado no colo de Cristo? Qual foi a última vez que você chorou amargamente por um erro que você cometeu? Qual foi a última vez, será que eu, Marcos Melo, se ajoelhou realmente perante Deus e disse: Senhor Deus, tira de mim esse pecado que eu não suporto mais, eu quero entregar nas tuas mãos. Porque às vezes a gente ora, mas quer deixar sempre um ganchinho para quando der uma saudade lá naquele pecado, fazer uma massagem de novo, volta, vou deixando ele ali. Qual foi a última vez que você chorou perante Deus? Que você foi até os pés da cruz e disse: Senhor Cristo, por mim mesmo eu não consigo mais. Então, Senhor Deus, a minha vida agora está nas tuas mãos. Entrega. E com entrega vem renúncia. E as renúncias são aquilo que nos
que a gente se apega, porque é difícil renunciar a algumas coisas, alguns prazeres. Mas eu quero te dizer, querido irmão, se a tua perdição não tem te preocupado, você está no corredor da morte, só esperando o dia de ser executado. Sabe o que é engraçado nisso? Que não é engraçado na verdade, mas é curioso. O próprio Deus que quer que você se salve, que te dá as condições, 100% de condições para se salvar. Esse mesmo Deus será aquele que queimará com fogo e enxofre. E Hebreus 10 diz, horrenda coisa é morrer na mão do Deus vivo. E aí? Como que está teu caminho hoje? Sabe por que eu falo de perdão hoje? Porque se você está aqui hoje me ouvindo, Cristo está dizendo assim, diga para eles que ainda hoje existe perdão. Ainda hoje, se alguém quiser tomar uma decisão e dizer assim, Senhor Deus, hoje eu quero sair da igreja aqui e deixar aqui, Senhor Deus, essa minha vida, esses meus erros, esse meu pecado, essa coisa que eu gosto, essa coisa carnal. Mas Senhor, hoje eu quero deixar aqui, Senhor me perdoa. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Ele joga onde isso? Nas profundezas do mar. Aonde ninguém um dia vai conseguir achar. Imagine você chegar numa praia e Deus deixou os pecados no rasinho, pastor, e aí está lá tudo boiando lá, os pecados lá, né? Você chega lá, aquele pecado para tudo qualquer lado lá. Nós humanos apontamos o pecado, rotulamos. Marcos Melo, rapaz, hoje ele está pregando, mas ó, é uma pena, né? Aquele irmão, rapaz, era uma bênção, mas agora passa um rótulo nele. E aí essa pessoa, ao invés de ir a Deus e ter condições de pedir perdão e se acertar com Deus, a vergonha é tanta publicamente que a pessoa não consegue nem sequer se direcionar a Deus, se dirigir a Deus. Porque as críticas vêm, os rótulos vêm. Mas eu quero te dizer, irmão, se alguém tem falado da tua vida, e se alguém tem falado da minha vida, eu quero te dizer uma coisa, não explique seus erros. Sabe por quê? Porque Deus já está dizendo assim, olha, para o teu perdão, para o teu pecado já tem solução, eu já perdoei, então agora esqueça. Não remoa. Quando você ver alguém aqui na frente ou na igreja, vai dizer, puxa vida, agora está na igreja, né? Até esses dias, aqui é o lugar dessa pessoa estar. Aqui é o lugar dela buscar. Porque alguns não conseguem se reerguer se não estiverem aqui buscando a Deus. Eu preciso de Deus para me reerguer. Não é se distanciando da igreja. Não é com o teu erro aparecendo e mostrando. O lugar de você estar e pedir ajuda é aqui. Mas nós seres humanos somos tão terríveis e pecaminosos que ao invés de ajudar, a pessoa não tem coragem de vir aqui, se levantar e dizer assim, eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. Olha, agora eu me envolvi com drogas, eu preciso de ajuda. Porque se eu, Marcos Melo, disser assim, irmãos, eu estou mexendo com drogas, talvez eu nunca mais fale aqui na frente. E aí, ao invés da pessoa buscar ajuda aqui, buscar aqui um conforto, porque aqui é a casa de Deus, ela se distancia. E nós vamos ser tão culpados do pecado dela, por não ter ajudado essas pessoas. Sabia disso? Eu pedi para o pastor cantar uma música hoje que eu gosto muito. E quando eu falo de perdão, sabe por que tem a solução do perdão? Para que você um dia atinja a promessa, porque fiel é quem fez a promessa. Mas a promessa é, você vai viver num mundo onde as pessoas não te acusarão, você vai viver agora num mundo onde você não vai ter mais lágrimas, pranto ou dor, onde seus familiares não mais te deixarão. Você vai viver em harmonia, o plano inicial voltará. A terra restaurada. E é por isso que existe o perdão, por isso que existe a cruz. O trio vai cantar uma música que fala
sobre a volta de Cristo. Que Cristo vai voltar e vai dizer assim: olha, agora eu estou aqui para sempre. Agora acabou. E eu quero te dizer uma coisa. Sei que alguns não gostam de apelos. Eu não estou aqui para sensacionalismo. Mas você tem que ser muito racional. Para dizer assim para Deus hoje: Senhor Deus, eu não quero estar condenado. Sabe o que eu quero? Eu quero estar liberto. E querido irmão, hoje, eu tenho poder para alguma coisa? Pastor tem? Anciãos não? Ninguém. Mas eu quero te dizer que nós vamos orar aqui. E Deus pode dizer para você: olha, tudo que você trouxe até aqui é vida passada. Profundezas do mar. E aí lá em Isaías 43 diz: dos teus pecados eu não me lembro. Amnésia divina. Eu não me lembro. Mas para isso você tem que se entregar. A música vai ser cantada. É uma bela canção. Preste atenção na letra dessa música. Mas depois da segunda estrofe, se você quiser vir aqui mais perto para a gente orar como uma grande família, porque a música fala que o povo de Deus estará reunido, e eu fico imaginando como vai ser isso. E sabe, quando Jesus diz, ó, e não passará sequer essa geração e eu voltarei, sabe o que é isso? Qual a sensação de Paulo quando ele ressuscitar? Ele vai dizer assim: puxa vida, Jesus veio na minha geração. Noé vai dizer assim: eu sabia que Jesus viria na minha geração. E todos aqueles que já se foram acordarão com a impressão de que Cristo veio na minha geração. E eu espero que Jesus venha na minha geração. E talvez alguns de nós estejamos vivos e veremos, mas se não estivermos, não importa se vai demorar mais 1000 anos ainda, mas os sinais estão aí. Nós vamos despertar e dizer assim: Cristo veio na minha geração. Estou livre da condenação. Quer buscar isso para a sua vida hoje? Quer naquela manhã acordar e dizer assim: Jesus, como eu te aguardei. A gente não pode mais brincar. E me emociona falar da volta de Cristo. Eu particularmente quero muito. E o sentimento de que Cristo tem que voltar tem que ser pleno, tem que ser diário. A preocupação da salvação tem que ser algo constante, martelando, batendo na vida e dizendo assim: tiro isso, tiro aquilo, está me atrapalhando, isso aqui é encosto, isso é pedra. E, irmão, passa por cima dessas coisas, porque a promessa é maravilhosa. Se você tiver o desejo de vir aqui depois para a gente orar, nós vamos cantar, nós vamos orar juntos aqui. Olhando a leste, eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro no céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande e agora já grande reluz a vitória, e anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre.
O som de um clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas no chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, pois santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E que em majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra buscar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Fico pensando como será Cristo dizendo isso: eu voltei para sempre. Não sei quantos anseiam por isso, mas eu queria muito que isso acontecesse. Espero que você saia daqui hoje aliviado dos teus pecados. Jesus vai colocar uma pedra nisso. E a partir de agora é com você, querido irmão. Espero que naquela manhã gloriosa nós estejamos novamente reunidos. Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Senhor Deus, aqui está a Tua igreja reunida. A Tua igreja, Senhor Deus, que tem uma grande missão de pregar a Tua volta. Mas, Senhor, nos prepare para esse dia. Que nós possamos, Senhor Deus, realmente de coração, que nós possamos, Senhor Deus, de conversão, convictos, pregar desse Evangelho. Para que naquele dia, Senhor Deus, nós sejamos libertados, Senhor Pai, dessa culpa, dessa condenação. Senhor Deus, enquanto o Senhor não vem, cuide de nós. Senhor Deus, são tantas coisas que acontecem que nos afastam de Ti. Mas, Senhor, que a partir de hoje nós possamos sair daqui preocupados com a nossa salvação, preocupados, Senhor Deus, em cortar os nossos erros. Somos falhos, somos pecadores, mas, Senhor, existe o perdão, existe a morte de cruz. Senhor, que a gente se lembre disso, que não vire rotina, Senhor Deus, cair, mas quando nós cairmos, que nós possamos nos lembrar, Senhor Deus, que o braço do Senhor está estendido,
que a gente possa, Senhor Pai, segurar em Tuas mãos e se levantar. Senhor Deus, se alguém precisa sair daqui com a autoestima, por favor, Senhor Deus, conforte esse coração e dê a ele, Senhor Deus, a paz, a tranquilidade, e que dos nossos erros, Senhor Deus, a gente podemos até colher frutos aqui ainda, mas, Senhor Deus, que a gente possa viver em paz porque já foi resolvido com a morte de cruz. Senhor, obrigado pelo sacrifício do Seu Filho. Senhor, é só através deles que temos condições, Senhor Deus, do perdão. Então, Senhor Deus, nos perdoe, que o Senhor possa nos limpar hoje com o sangue do Cordeiro, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, leves e tranquilos. Nos acompanhe até nossos lares e abençoe essa igreja, Pai. Que essa igreja seja bênção na vida das pessoas, dos familiares, no trabalho, na faculdade, onde for que estiver esse povo, Senhor Deus, que seja um povo diferenciado, Senhor Pai. Esteja conosco, nos abençoe e nos guarde. É que nós lhe pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.